Fala o seguinte: um clube recreativo de um município mineiro observou uma queda no número de sócios no decorrer dos anos, e os proprietários temem pelo fechamento do estabelecimento do clube recreativo. Observou-se que o decrescimento do número de sócios era aproximadamente linear, aí começa a aparecer a ideia de função. E realizou-se um estudo para estimar o número de sócios no ano de 2025, para que melhorias fossem realizadas. O quadro a seguir apresenta o número de sócios desse clube em 2000 e 2015. Então, observe que está caindo mesmo. Em 2000 tinha 450 sócios, em 2015 já tinha 50 sócios a mesmo, menos 400. Considerando apenas os dados da tabela, e que o decrescimento do número de sócios desse clube é linear, ele falando de novo aqui, qual é o número de sócios esperado para o ano 2027? Aqui você pode usar proporções. Eu até pensei em colocar essa questão no capítulo de proporções, porém, há um detalhe bem relevante com relação a funções lineares, que faz com que muitos é um termo genérico, né? Mas que eu já vi uma certa quantidade de alunos errando por achar que é linear, então a quantidade de número de sócios é proporcional ao tempo. Aí faz assim, ó, 2.450, né? Então 2027 x. E não dá certo, tá? Por que não dá certo? Porque quando você tem uma função linear, também conhecida como função afim, não é o valor do y e do x que são proporcionais, mas sim as variações que são proporcionais, tá? Vamos colocar isso aqui. Quando se tem, tá, uma variação dita linear, pode representar esses dados no gráfico de uma função afim, que é esse nome. Eu lembro que eu tinha terror no cadê? Só vai ter o 3. Eu tinha terror, não vai ser esse aqui não? Não, tá. Primeiro grau. Porque eu falar afim, eu não consegui entender esse negócio de função afim, é um nome muito estranho para mim. É função de primeiro grau, tá? Vou apresentar esses dados no gráfico de uma função de primeiro grau. Isto é, bem informal aqui, representar como uma reta inclinada. Né? Porque quando é horizontal, aí já é a função constante. Aí vem a parte que muita gente erra, então agora não esqueça mais. Quando se tem dados variando linearmente, pode-se afirmar que, quer dizer, o ano variando e o número de sócios, né? E suas variações, aqui eu tô colocando, né, são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais varia o y, mais na mesma proporção, a variação do y foi grande, a variação do x varia na mesma proporção. Então, as variações são proporcionais, não os dados em si. Então, eu não posso falar que em 2000 foi 450, então em 2027 é x, ou 2015 foi 400, 2007 é x. Isso vai funcionar algumas vezes? Vai. Quando zero for igual a zero. Se o ano zero tivesse zero sócios, né? Mas não é o caso aqui. Se eu fosse plotar, como a gente fala, desenhar no gráfico aqui, não precisaria, mas aqui é para didática. Eu teria aqui o eixo horizontal, o ano, e o eixo vertical, o número de sócios, tá certo? Então, eu vou marcar aqui em qualquer lugar aproximado um ano 2000. Aí vai passar 15 anos, então vou colocar mais ou menos aqui, 2015. E eu quero estimar para 2027, ou seja, de 2015 a 2027 vai passar mais 12 anos. Vou colocar um pouco menos então aqui, 2027. Aí aqui, 2000 vai ter 450 sócios, vamos colocar aqui. Por que coloquei alto? Porque agora vai ver que vai caindo. Aí vou colocar aqui o 400.
E vou já marcar esses dois dados aqui, ó, 2000 com 400. Vai dar esse ponto aqui no gráfico, né? Ano 2000, 450, desculpa, 450 sócios. 2015 com 400. Você perceber que é linear, né? Ele falou que é linear, então existe uma linha que corta aqui esses pontos. E aí o que eu quero? Eu quero esse valor aqui, ó, a estimativa. Vou chamar aqui de x. Para 2027, coloquei 2025, 2027. Tá certo? Ah, professor, eu podia então pegar esses dois pontos e deduzir a equação da reta e depois trocar por 2027 e resolver? Sim. Mas eu não vou ensinar aqui desse jeito, eu ensinei em outras questões desse jeito, em outras aulas para funções aí. Mas eu não quero porque esse jeito é bem mais demorado para esse tipo de questão. Eu podia pegar esses dois aqui, construir, fazer y igual a x mais b, trocar, né? Esse é o y, esse é o x, esse é o y, x e o y, montar um sistema, achar a e b, achar a equação. Mas se você observar aqui, ó, eu vou te mostrar que as variações são proporcionais por semelhança de triângulo. Olha esse triângulo aqui. E olha esse triângulo aqui. Eles são semelhantes, como que eu sei? Aqui é 90 graus, com certeza, que isso aqui é horizontal e vertical. E esse ângulo, por exemplo, aqui eu posso falar que é igual a esse, são correspondentes, ó, é uma linha, duas transversais. Né? Tenho duas transversais, paralelas, cortando uma certa linha. E aí você também poderia, consequentemente, poderia ter visto antes também, que esse ângulo é igual a esse, mas bastava dois. Aí você percebe que para essa variação, eu tive de x, 2015 a 2027, tive essa variação de x para 400. Desculpa, de 400 para x. Essa variação aqui, ó, de 2000 para 2015, me deu uma variação de 450 para 400. Como eles são semelhantes, esse está para esse, assim como esse está, ou melhor, para falar que esse está para esse, assim como esse lado está para esse lado. Ou seja, as variações são proporcionais ao comprimento do lado do triângulo, e não o vértice. Então eu desenhei aqui só por didática, mas bastava eu olhar aqui e falar assim, ó, se em 15 anos variou 50, então é uma questão de funções, mas eu vou resolver com ideia de proporção. Mas ainda assim, você relacionar função afim com diretamente proporcional. É a variação, tá? 15 anos de variação deu uma variação de 50 sócios. Eu vou usar isso em outra questão nessa aula ainda. O que eu quero agora? 12 anos de variação, que é de 2015 para 2027. Então, em 12 anos, já que é linear, quantos sócios mais eu vou perder? Qual vai ser a variação? Vou chamar de delta. Eu chamei aqui de x, então não vou chamar de x aqui não. Vou chamar de delta S, variação de sócios, não é de espaço não, tá? Então, fazendo a conta aqui, vai dar 12 vezes 50 dividido por 15. Simplificando por 5, aqui fica 3 e aqui fica 10. Simplificando por 3 em cima e embaixo, aqui fica 1 e aqui fica 4. 4 vezes 10, 40. Cuidado, não é que vai ter 40 e colocou opção, não. 40 dá bem pelo menos isso. 40 só. Isso aqui vai decrescer 40 agora. Então, se estava em 400 e vai cair mais 40, o x vai ser quanto? Que é o número de sólidos 2027, a estimativa. 360, 400 menos 40. Gabarito. A de amor.